A Alexandria se tornou vítima da influência crescente dos imperadores romanos cristãos. Em 391 foi ordenado que todos os templos pagãos fossem destruídos e a biblioteca da Alexandria foi destruída pelo fogo. Os comandantes do Império Romano não queriam filosofias discordantes. Pouco depois disso, a Europa entrou em uma hibernação nas trevas. Apenas um milênio depois, uma nova luz se acendeu na cidade italiana de Firenze, conhecida como Florença. Na Florença do século XVI, a Renascença começava a surgir. Com recursos abundantes para mercadores, muito da fonte de conhecimento da Renascença se centrou nas aventuras humanas e não divinas. O centro do mundo saiu de Deus e dos deuses e se concentrou nos homens como foco do aprendizado e das artes. Florença ainda é um espetáculo da vitalidade da era da Renascença. O símbolo da cidade é a Basílica de Santa Maria del Fiore, ou seja, Basílica de Santa Maria da Flor. Esse é o Domo, a grande estrutura que se ergue diante da beleza sem palavras da cidade de Florença. Diante da catedral há uma estátua de Filippo Brunelleschi, o arquiteto que projetou o domo da catedral. Brunelleschi foi um dos primeiros a descobrir a perspectiva. Enquanto desenhava a catedral, ele descobriu que era mais eficaz desenhar os objetos mais próximos maiores e os mais distantes menores. O espírito da Renascença era a razão. Eles usavam a razão para se concentrarem no humano. Isso os levou aos ensinamentos dos gregos, que eram relacionados ao helenismo. Verdade, bondade e beleza fazem parte disso. Para eles, verdade e beleza eram formas de raciocínio e eles acharam que poderiam expressar essa beleza matematicamente. Era assim que pessoas como Leonardo da Vinci pensavam. Foi o espírito daquela era que levou à geometria e também à perspectiva. Foi aqui em Florença que o desenho usando a perspectiva matemática e geométrica começou. A igreja de Santa Maria Novella contém o famoso afresco do pintor Masaccio, que morreu jovem aos 27 anos. A obra de Masaccio, a Santíssima Trindade, é encontrada nessa catedral. Ela marca o primeiro uso de perspectiva linear sistemática. Embaixo está o casal que patrocinou esse quadro. Ele também tem Maria, João Batista, Deus e Jesus crucificado. Esse quadro tem um cálculo de onde Masaccio achava que seria o nível dos olhos de quem veria a pintura. É uma superfície plana, mas parece que o altar está aqui e a porção interna da igreja realmente vai para dentro. Era uma coisa incrível para a época que uma superfície plana pudesse parecer tão tridimensional e viva. Até mesmo para mim hoje é incrível. Então acho que as pessoas daquela época devem ter ficado surpresas com esse quadro.
Um dia, em 1491, um pintor de Milão recebeu o pedido da corte papal em Roma de uma representação da última ceia de Cristo. A cena acontece antes da crucificação de Jesus, quando ele está em Jerusalém comendo com os seus discípulos. Era uma cena comumente retratada por vários artistas. A última ceia, pintada por Giotto di Bandone no final da Idade Média, tinha uma auréola em torno das cabeças de todos para mostrar sua santidade. Na representação da última ceia de Domenico Ghirlandaio em tamanho natural, encontrada no refeitório da igreja de Ignosanti, em Florença, o fundo é tão magnífico e belo que não parece que é da última ceia encontrada na Bíblia. Entre todas as representações da última ceia, a que é considerada a melhor está em um convento em Milão. Essa catedral é considerada há tempos uma das construções mais bonitas que representa a transição do estilo gótico para a era da Renascença. Ainda se acredita nisso até hoje. Pessoas de todo o mundo vêm aqui para ver o afresco. É a última ceia de Leonardo da Vinci. Esse quadro sofreu danos com o tempo, mas ainda é considerado como a mais perfeita de todas as representações. Há várias pinturas da última ceia. Não só Leonardo da Vinci representou essa imagem. Os pintores não pegam simplesmente pincéis e pintam na tela. Eles desenham projetos e esboços várias vezes. Em outras palavras, os pintores planejam o que é que eles vão pintar. Antes de Leonardo da Vinci começar a pintar, ele dividiu o espaço de acordo com os métodos da perspectiva geométrica. Ele planejou a composição para que as linhas de visão convergissem sutilmente para Jesus. Depois de posicionar Jesus adequadamente, ele posicionou os 12 apóstolos. Jesus é vivo, rezando seu último sermão da salvação antes da morte. Ele tem um olhar sereno, mas os apóstolos o olham com surpresa, depois de saberem que um deles vai trair o seu mestre. Dizem que os monges desse convento olham essa pintura e têm ilusões de fazerem parte da última ceia com Jesus e seus apóstolos. A perspectiva originada dos princípios geométricos abriu um novo mundo para os pintores. A matemática dos triângulos retângulos, junto com o teorema de Pitágoras, formou a base da geometria da Grécia Antiga e até a base de sua civilização. Os templos gregos eram lindos e maravilhosos, construções que revelavam sutilmente a geometria que eles amavam. Esse imenso anfiteatro foi criado de acordo com o equilíbrio adequado e a razão harmoniosa. É incrivelmente bonito porque a razão dá um senso de estabilidade a ele. Um tijolo que parece não intencional esconde um segredo, enquanto um pilar esconde uma verdade matemática. Entre eles, podemos encontrar uma proporção áurea, que os antigos gregos chamavam de razão mais perfeita e mais harmoniosa. Para chegar a ela, você divide os lados de um quadrado em quadrados iguais e põe um quarto de círculo dentro de um deles. Daí você produz um ponto na linha base. Ela tem a razão de 1.618:1, que é conhecida como a proporção áurea. O piso e as laterais do Partenon têm retângulos que seguem a proporção áurea.
Na famosa Vênus de Milo, você pode ver uma proporção áurea que é considerada a mais estável e bela. A Sociedade Pitagórica encontrou essa proporção áurea em seu próprio símbolo, o pentagrama. As linhas diagonais de um pentágono formam uma estrela com outro pentágono dentro dela. Todas as linhas na estrela seguem a proporção áurea. O pentagrama da Sociedade Pitagórica era considerado a figura mais bonita que existia. O Teorema de Pitágoras esteve oculto na lenda, mas ficou finalmente conhecido no mundo 3 séculos depois da morte de Pitágoras na Alexandria, no Egito. A Alexandria, cidade portuária ao sul do Mediterrâneo, era um grande centro de comércio da época. 2.300 anos atrás, Alexandre o Grande conquistou esse lugar e ordenou que uma nova cidade fosse construída aqui. Seu plano era tornar Alexandria o centro de todo o conhecimento do mundo. Aqui, eles construíram a Torre do Farol da Alexandria, a maior do mundo na época. Apesar do farol ter desaparecido, ele ainda é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, junto com as pirâmides do Egito. Um observatório no topo dava vista para o vasto Mediterrâneo, de onde as pessoas podiam vê-lo a quilômetros de distância. A luz do farol podia ser vista de 43 quilômetros dentro do mar. O farol era um guia para navios no Mediterrâneo. Ele também pode ter atraído estudiosos com livros a bordo de suas embarcações, adicionando conhecimento ao depósito de informações da Alexandria. O conhecimento de todo mundo se acumulava na biblioteca da Alexandria. 2.300 anos atrás, a Biblioteca da Alexandria era a maior do mundo. Ela continha até um museu. 4 séculos depois, no entanto, ela foi incendiada durante a Guerra Civil. Em 2002, a Unesco e o governo do Egito reabriram uma nova biblioteca para trazer de volta a glória da antiga. 2.300 anos atrás, o conhecimento de países que faziam comércio no mar Mediterrâneo era reunido aqui na Biblioteca da Alexandria, permitindo a integração do conhecimento grego da matemática, da ciência e da filosofia. A antiga biblioteca era o coração da cidade portuária da Alexandria. Alexandre morreu jovem e a dinastia ptolomaica começou a comandar o Egito. Esses governantes macedônios do Egito ordenaram a reunião de toda a preciosa informação do mundo para ser guardada na biblioteca da Alexandria. Eles coletavam livros preciosos dos navios que chegavam ao porto, junto com os livros de Atenas, do mundo árabe e do resto do Egito. Eles buscavam manter os originais e devolviam cópias aos donos. Em alguns casos, simplesmente compravam os livros, mas em outras vezes eram tirados à força. Produzimos uma imagem por computação gráfica de como a biblioteca deveria ser há 2.300 anos. Esse foi o primeiro centro de pesquisas do mundo. Vários grandes estudiosos se reuniam aqui para discutir seus estudos e para adquirir conhecimento. Nos depósitos, rolos de papiros egípcios eram mantidos. Na época, dizem que havia entre 200 e 500 mil rolos de papiro mantidos lá. Em tal escala, podia ser verdade que todo o conhecimento do mundo na época estivesse guardado lá.
Um dos estudiosos renomados que vinha aqui era Euclides, uma figura importante no desenvolvimento da geometria. O original da geometria de Euclides, o principal texto matemático da época, era mantido aqui. Durante algum tempo, esse foi o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Euclides tinha conseguido com esse livro uma síntese de todo o conhecimento matemático dos antigos gregos.